Oi, o meu nome é Jean e eu queria trazer para vocês hoje aqui o testemunho da minha vida, que é um testemunho de vitória e de milagre, de muito milagre que aconteceu na minha vida neste um ano. Bom, há um ano atrás, mais ou menos, final de agosto, início de julho ali mais ou menos, eu comecei a sentir bastante dificuldade para respirar. Eu estava tendo muita tosse, estava tendo falta de ar, um cansaço muito grande. E nessas tosses, cada vez que passava, ela foi piorando. Eu pensava que até era Covid, porque naquela época tava um surto de Covid bem grande. Só que era pior ainda, né? Mas aí o que aconteceu? Aquela tosse foi piorando, piorando, e eu comecei a tossir bastante sangue. Eu fiquei bastante preocupado e procurei um pneumologista para poder avaliar isso. Eu lembro que nesse período, eu tinha muita dificuldade para dormir também. Eu lembro que eu dormia bastante tempo sentado. Eu não aguentava dormir normal deitado porque era falta de ar na certa, né? Tinha muita dificuldade mesmo. E quando eu passei no pneumologista, na primeira consulta, ele falou: não, pode ficar tranquilo que isso não é nada grave. Isso aí deve ser só alguma coisa mesmo, a gente vai dar uma olhada pra ver o que é isso aí. Aí ele foi pedir um raio-x, e nesse raio-x deu uma mancha. E nessa mancha do pulmão, ele foi pedir uma tomografia. E com essa tomografia em mãos, ele foi e viu que tinha realmente um câncer, né, no meu pulmão. Eu lembro que quando o dia que a gente pegou o resultado desse exame, dessa tomografia com ele, foi dia 17 de agosto. E foi um dia... 2021. Isso, de 2021, que é o ano passado. E foi o pior dia da nossa vida. Eu lembro que, nossa, a gente só sabia chorar, eu e minha esposa. Porque pra gente, na época, era algo que era praticamente inaceitável. Porque eu tinha 34 anos na época. Nunca fumou na vida. Isso, nunca fumei na vida, nunca usei drogas. Tipo assim, nunca fiz nada que me levasse a ter câncer. A minha família tem histórico de câncer, mas não no pulmão. E eu lembro que foi um dia muito ruim mesmo. Eu lembro que eu custei confessar isso, contar isso para meus pais. Eu tive muita dificuldade. Os meus pais moram em Minas, aí eu conversei por vídeo chamado. Eu lembro que eu tava acabado mesmo. Foi um dos piores dias da minha vida. Mas fazer o quê, né? Tinha aparecido essa doença, então eu tinha que levar pra frente. E eu lembro que depois, no dia seguinte, eu tava super tranquilo. Eu tava super de boa. Já tinha encarado a doença já. E eu lembro, se for pra ser, que seja assim. Eu lembro que depois nisso a minha família tava toda sabendo, já que minha mãe tinha contado. E a minha tia, que no caso meu tio tinha câncer. Na época também tinha câncer de pâncreas, mas já tinha espalhado pra todo o corpo. Aí eu lembro que ela foi e me ligou. No dia seguinte, eu lembro que no dia seguinte eu tava tão animado que eu fui cortar cabelo. Aí quando eu tava lá no cabeleireiro, ela foi, me ligou e falou pra mim ficar tranquilo, entregar pra Deus essa doença que tiver que acontecer, né? A nossa vida é de Deus, pertence a Deus, então Ele sabe o que faz. E eu lembro que eu fiz justamente isso. Eu falei, não, é isso mesmo. Aí eu lembro que eu fui e falei pra Deus, não, Deus, o que tiver que acontecer, vai acontecer e vai ser assim. Aí eu lembro que eu fiquei super tranquilo na época. Eu lembro que alguns amigos meus lá de Minas, a gente fez uma videochamada para poder rezar o terço da medalha, não, das mãos ensanguentadas de Jesus. E foi um tempo assim difícil, mas tava suportando, tava tranquilo. E eu lembro que nessa época, tipo assim, eu lembro que tinha momentos de tristeza, tô falando demais, né? Tá demais. Eu lembro que tinha momentos de tristeza, mas tinha momentos também de alegria. E no final de agosto, brotou no seu coração um desejo de ir em Aparecida, de se entregar a Nossa Senhora, de derramar todas as nossas lágrimas, todo o nosso coração lá na casa da mãe. E foi de última hora, decidiu no dia seguinte ir para Aparecida e fomos. Foi bem difícil, mal conseguindo caminhar, tendo que fazer várias paradas para poder respirar, para poder ir lá em Aparecida, é tudo muito longe, né? Então, fomos para Aparecida, voltamos. E no dia seguinte, iríamos receber os resultados dos exames de tomografia do abdômen e também a ressonância do crânio.
e foi aí que foi diagnosticado uma metástase cerebral, que também foi um baque para nós. Porque o médico estava contando que o câncer seria local, que um câncer local é muito mais fácil de tratar, tem prazo de tratamento, então estávamos confiantes de que seria local, mas com a metástase encontrada, tudo ficou bem certo para nós e nos É para eu continuar? Isso. E quando a médica, a radio-oncologista, viu a situação que ele estava, ela ficou bem assim preocupada e começou daquele dia o tratamento. Coisas que em situações normais não é no mesmo dia, tem que pedir exames para poder dar continuidade ao tratamento, só que a situação dele estava tão avançada que no primeiro dia da consulta já teve que fazer a primeira radioterapia de emergência. É porque a radioterapia, ela tem todo um planejamento de medida para poder jogar a radiação no lugar certo do câncer. E nessa época eu estava tão ruim que ela fez 3 sessões de emergência para poder dar uma aliviada na minha situação, né? E depois ele começou a fazer a quimioterapia via intravenosa, a tradicional. E depois começou um abatimento da parte do Jean. Ele começou a apresentar sintomas e sinais de depressão e ele entrou em um período de depressão em setembro do ano passado. Então, essa depressão que eu tive foi medicamentosa em relação eu tomava um corticoide, que era para justamente diminuir o edema desse tumor que eu tinha no crânio. E ele me fez muito mal, fez justamente porque ele tira os hormônios da felicidade, que é a serotonina, melatonina, esses hormônios que fez entrar na depressão. E eu lembro que eu fiquei internado, né, por causa disso. Graças a Deus consegui sair dessa depressão depois, mas acho que o pior período dessa doença minha, dessa enfermidade, foi a depressão. E cheguei a ficar internado depois por causa do medicamento que eu comecei a fazer, que é a quimioterapia via oral. Essa quimioterapia via oral que eu faço até hoje, né? Na época, no começo, foi difícil para o meu organismo acostumar. Então, eu fiquei internado com uma pneumonite. E foi momentos assim que eu quero dar o testemunho, porque foi muito ação de Deus em várias coisas. Em vários detalhes. Então, um detalhe que eu lembro aqui agora, que foi bastante marcante, foi que quando eu comecei o tratamento da radioterapia, eu fazia lá em Barão Geraldo, em Campinas, passou pouco tempo, a máquina estragou. Nesse período que a máquina estragou, eu tive que ficar com o meu tratamento parado. Fiquei parado um tempo, eu lembro que eu estava muito angustiado e tal. E depois Deus preparou para me terminar meu tratamento, fazer lá em Piracicaba. E toda a despesa que eu tinha de deslocamento até Piracicaba, o meu plano pagou. Várias coisas que precisava do plano liberava rapidinho, né? Eu lembro que no início não era assim, mas depois começou a ser bem rápido mesmo a liberação das coisas que dependia. E foi muita coisa boa que foi acontecendo. A gente se aproximou bastante de Deus nessa época. Graças a Deus a gente aproximou mesmo, né? Pegou bastante com Deus. Tanto é que a gente foi até chamado para ser ministro da Sagrada Comunhão Eucarística. A gente faz leituras também. Atualmente Lá no Sagrado Coração de Jesus. A gente está no Sagrado Coração de Jesus. Então foi muito bom durante todo esse período. E eu continuei com o meu tratamento, né? E o mais extraordinário... E o mais extraordinário é os resultados. Você não chegou a falar o tamanho do tumor que era, né? Ele media 8 centímetros. Eu tenho anotado aqui, 8 centímetros por 5. No início, quando descobriu. E com o tratamento, com o tratamento em si, hoje, ele mede 1,7 por 1. Isso. Ou seja, quando ele descobriu essa enfermidade, ele tinha muita... Você falou no início, né? Falta de ar. Ele não conseguia dormir deitado. Ele tinha que dormir sentado, porque não aguentava. E hoje, para a glória... Olha, eu esqueci de falar daquela parte. Eu quero iniciar
falando daquela passagem. Ah, mas a gente vai dar outro testemunho, a gente não vai dar só isso. A gente vai falar nas duas igrejas, não quero falar do padre lá do Aparecido, quero falar aqui. Não, aqui eu não vou falar não, você vai sozinho. Então, e ele também fez um exame chamado PET scan, que é um exame que detecta, que é o melhor exame para detectar incidência de câncer no organismo da pessoa. E não foi identificado nenhuma, como que fala? Atividade metabólica, né? Ou seja, no organismo dele, macroscopicamente, não consta doença. O câncer O câncer não foi. existe mais. E desde o começo era para ser feita cirurgia, mas como eu tinha dado a metástase no cérebro, não era possível fazer a cirurgia. Então, porque só faz cirurgia quando a partir do momento que a pessoa tem um câncer controlado. Vai chegar atrasado já 7h17. E aí eu lembro que na época foi descartada a cirurgia. Aí depois, por causa dessa cirurgia que não deu para fazer, atualmente ela estava sendo analisada de novo, porque como eu fiz uma